tarde, quase noite, mais um programa Futebol Raiz, aqui é Pé de Ferro, hoje com o nosso ilustre convidado aqui, escritor, doutor, presidente da Federação de Futebol do DF, quando era em cima da Bibaboa ainda, ó, faz tempo, hein? Excelente pessoa e um baluarte do esporte em Brasília e no Brasil. Boa tarde, quase noite, Rui Teles. Boa tarde, quase noite. Eu quisera ser a metade do que você disse que eu sou. Porque aí eu seria o homem mais feliz do mundo. Estamos aqui realmente durante alguns anos. Fui presidente da Federação de Futebol de Brasília. Fui vice-presidente da CBF para a região centro-oeste durante 3 anos. E fiz algumas coisas que serei perguntado e responderei. E se vocês tiverem dúvida, deixe por escrito depois, faça contato, que nós voltaremos para respondê-los. Aqui, como tudo que é gravado na TV brasileira e tudo que é feito em mídia e vídeo, tá aqui, ó, água com gás, mas é uma água simples, não tem gás não, viu, doutor? Pode beber à vontade. Bom, ali não tem gás, mas nós temos gás suficiente para mais alguns anos. Bom, gente, em primeiro lugar, eu tenho que falar que eu devo muito a esse cidadão que está aqui, porque quando eu engraxava ali no Bar Estrela, o Bar Estrela fica ali na Praça do Relógio, ficava ali na Praça do Relógio. Hoje está ali as duas torres que controlam o túnel Rei Pelé. O Bar Estrela ficava ali e eu ficava jogando bola lá na praça à noite, e eu fico com dó, até hoje eu lembro do guarda, que a gente, um grupo de meninos, todo dia enrolava o guarda. A gente era a turma do manda-chuva e era o guarda-belo. A gente de vez em quando levava uma maçã para ele, levava aquela laranja descascada, aquela laranjeira de dar para futebol, jogador de futebol na várzea. Então eu estava ali, um dia um amigo meu que a gente jogava botão falou: Bosco, a federação vai fazer um campeonato dentro de leite. E de 68 para cá eu entrei bebi dessa água do futebol, graças a esse campeonato dentro de leite. E todas as coisas que eu fui conquistando na vida foi graças ao futebol e ter participado daquele campeonato feito por essa magnífica figura que eu nunca vou esquecer. Mais uma vez, obrigado, Rui Teles. Estou pensando o seguinte, ele está dizendo que ele era garoto lá, quase crachate, quase jogador de futebol, quase qualquer coisa. Eu já era presidente de federação, imagina, nem Matusalém tem meia idade. Eu acho que estou chegando lá perto. Ei, mas eu quero frisar uma coisa. Como foi importante aquele campeonato. E eu lembro que tinha o professor Raimundinho, o senhor, e o locutor era não sei o que, filho, mas eu não... Filho. Era um gordo. Aí começaram a transmitir o jogo pela televisão e tal. Mas eu quero saber, começando do começo, o que fez o senhor a fazer aquele primeiro campeonato dentro de leite de Brasília? Este é um histórico que eu volto também às minhas origens. Eu fui garoto de rua, entre aspas, muito educado, sempre meu pai exigia, mas catava coisas do meio da rua para vender, para ajudar a minha família. Pobre, paupérrima quase, mas meu pai era um homem semi-analfabeto que deixou uma lição de vida na minha vida. Ele dizia a mim e a meus irmãos: meus filhos, nunca use as pessoas para conseguir as coisas. Use as coisas para conquistar as pessoas. Isso é a lição para todo aquele que está chorando hoje em dia. E não adianta chorar, tem que partir para a guerra. E foi o que nós fizemos. Eu dou graças a Deus
por tudo que acontece na minha vida. Saí de pé descalço para entrar no exército. Incorporei lá no Rio Grande do Sul, num inverno de 0 grau, e eu de pé descalço, com a roupinha bem baixinha que essa. E a primeira noite tive uma pneumonia. E hoje eu agradeço a Deus essa pneumonia. Porque se não fosse a pneumonia, eu teria se destacado para uma companhia de construção de estrada de ferro, que o batalhão era ferroviário, estaria lá enfiado no meio do mato até hoje. Mas a pneumonia fez com que eu fosse hospitalizado. E enquanto eu estava no hospital, desacordado, fiquei 5 dias desacordado, segundo os médicos falaram, o pessoal que tinha que ir para aquelas companhias da casa já tinha ido. Aí eu fiquei na sede do batalhão. E graças também, mais uma vez a Deus, no segundo dia, eu vou voltar só um pouquinho para orientar essa garotada. Tem 2 coisas que vocês nunca deviam fazer na vida. Uma é fumar, que atleta não fuma. Atleta que fuma já sabe que tem poucos anos de vida esportiva. A segunda é beber. Se beber, além do problema físico, vai ter um problema moral. Então, pergunta para mim, você já fumou alguma vez na vida? Não, nunca. Já tomou alguma bebida alcoólica? Sim. Experimentava, não gostava e pronto. Eu sentia, eu queria ser atleta. E realmente fui. Fui campeão de futebol salão de Minas, da Primeiro Exército. Fui campeão de 400 metros e 800 metros rasos em competições do interior de Minas Gerais, campeonato do interior de Minas Gerais, ganhei. Mas isso graças ao físico que eu tinha. E com isso, a gente sempre esteve envolvido. Tentei ser jogador de futebol, no Caxias, lá de Caxias do Sul, com 15 anos. Eu estava fazendo aquelas escolinhas aqui, aquelas peneiras que o pessoal sempre faz. E eu jogava relativamente bem, mas de pé descalço. Meus dedos estavam sempre machucados. Eu cheguei lá, treinei, a escolinha, aquele que você passou por... Até que um dia o técnico chegou, hoje você vai treinar entre os profissionais. Eu tinha 16 anos de idade. Porra, decidi, já estou contratado pelo Caxias. Primeira bola que eu fui dividir com o jogador do time principal, entrei com tudo. E ele foi, porque ninguém me avisou, ele era o craque do time. E ninguém me avisou que não podia dividir bola com ele. É treino, pode machucar. E machucou mesmo, e eu fui expulso. Eu entrei com tudo, fazer o quê? Queria mostrar serviço. E ele foi com o corpo mole, porque sabia que ninguém ia dividir bola com ele. Era um tal de Áureo, depois foi para o Grêmio e outros grandes times brasileiros. Então vocês verifiquem que nós temos que estar preparado. E a oportunidade apareceu justamente quando eu entrei no Exército. Estava lá, tive a pneumonia, aí vai dizer, graças a Deus, tive a pneumonia, tive, e agradeço a Deus. Porque aí eu fiquei na sede. Segundo dia, capitão, comandante da companhia, chegou, viu aquele pessoal sentado, ainda paisano, sem fardo, sem nada. E perguntou para o sargento, sargento, esse pessoal é nosso? É. Todos? Não, tem alguns que é de outras companhias, que era meu caso. Aí ele começou a perguntar, você é o quê? Eu lembro, era meu colega em Caxias do Sul. Você é o quê? Grosso cessário, o que você faz? Segundo ano de contabilidade. Naquela época, 18 anos de contabilidade, científico, era doutor. E eu vi que estava chegando a mim. E eu tinha o 3º ano primário. E, nada mais do que isso, era auxiliar de engraxate. Que eu tinha uma sapataria, eu ia lá, passei lá, o engraxate, engraxava e passava um paninho. Simplesmente quando ele virou para mim, e aí, e você? Você não, lá do Rio Grande, você é tu. E tu, tchê? O que tu faz? Eu baixei a cabeça como se não fosse para mim. Né? Ô, piá, levanta sua cabeça. O que tu faz? Porra, Deus, sou lutador de jiu-jitsu. Quando eu falei isso, ele levou um susto.
E eu não sei como é que saiu, que horas tive, não sou esse goiteiro de hoje. Aí simplesmente, sou sim senhor. Com essa cara de doente, sim senhor. Aí ele pegou, ó, sem discriminação racial, porque eu também sou preto. O negão forte que tinha lá, a minha idade. Vem aqui, dá uma gravata nele, eu quero ver se ele é bom. Ele veio dar uma gravata, ele realmente era telefonista, parrudo. Quando ele deu, joguei lá na frente. Mas antes dele cair, eu trouxe ele de volta. Aí, capitão, e agora? O que houve? Capitão, ele é meu amigo, por que eu vou jogar nessas pedras? As bonitas que tinha lá. Aí o capitão olhou para o sargento, é nosso? Não. Segunda companhia de construção. O lutador é gente boa, tem que ficar na 7, tem que ficar na 7, tem que ficar na 7. E só tinha uma condição de eu ficar na 7. Era me inscreverem para fazer um curso de graduados, de cabo, de sargento. Então, foi aí que começou. Todo mundo ali tinha grau cultural bem acima de mim, mas não tinha a vontade que eu tinha. Eu levantava 3 horas da madrugada no frio de 0 grau e ficava lá estudando. Quando acabou o curso, isso foi em junho, acabou o curso no início de dezembro. 40 alunos, eu fui segundo classificado. Um ano depois eu era sargento. Então, verifique que Deus dá o caminho. Cabe a você saber aproveitar. Agora pergunta, por que eu era lutador de jiu-jitsu? Falei que eu era auxiliar de engraxate da sapataria. Qualquer sapataria do mundo, essas de concerto, qualquer posto de troca de pneu, tem o rádio ligado o dia todo lá. Pode ir e ver se não é verdade. Sempre foi assim. E eu ouvi uma notícia. O professor José das Couve, esqueci o nome dele, já faz mais de 60 anos. O professor José das Couve está em Caxias do Sul e ele é da equipe de Hélio Gracie e está montando uma academia de jiu-jitsu. Eu fui lá, me ofereci para fazer faxina na academia para poder treinar. Então, durante o treino, eu era aluno. Acabou o treino, eu era faxineiro. Mas me dedicava tanto, que no primeiro disputa de faixa, só eu ganhei a faixa maior. Aí deixei de ser faxineiro e fui ser auxiliar do professor. Então, eu era lutador de jiu-jitsu. E ganhei. E com isso, minha carreira foi subindo. Fui transferido, casei lá no Rio Grande do Sul. Vim transferido para Minas Gerais, Itajubá, que é uma cidade onde o esporte tem 3, 4 competições de alto nível durante o ano. Minas Gerais também tem durante os Jogos Abertos no interior de Minas, Jogos não sei o quê, e eu participava de tudo. E comecei a participar como atleta e como dirigente, já que eu já era sargento, já tinha noção de chefias, etc. Acabei sendo professor de educação física. Lá por Minas Gerais eu tenho autorização para ser professor de educação física. E fui crescendo. E aí o senhor chegou em Brasília? E aí vim transferido para Brasília. Pelo Exército? Também pelo processo de Deus, que eu estava classificado para ir lá para o Crateus do Ceará, mas houve uma reviravolta e eu cheguei em Brasília. Minha família ainda estava lá no Rio Grande do Sul e eu vim sozinho para ver, ajeitar as coisas. E tinha prometido à minha mulher que eu ia deixar de estar envolvido com tanta coisa para ficar em casa. Eu cheguei em Brasília, eu não conheço ninguém. Então, eu já era professor, já tinha curso superior de... Professor de Educação Física, sargento do Exército e outras coisas. Aí prometi à minha mulher, vai ser isso e só. Aí chegou em Brasília. Cheguei em Brasília. Agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Ó, meu filho está ligando aqui, ó, lá da Argentina, ele está morando lá, mas agora não vou te atender não. Bom, professor, escritor, presidente da federação, radialista e tantas outras coisas. Como surgiu a ideia de fazer um campeonato de leite em Brasília? Essa ideia não foi nem minha, foi de um amigo seu, Justo Magalhães.
Porque quando eu cheguei em Brasília, quando eu fui para a federação, o Wilson de Andrade era o presidente, eu cheguei lá, 15 dias depois que eu estava aqui, quebrei a promessa que eu fiz para minha mulher. Eu ficava... Quem é mordido por essa mosca do futebol nunca fica só numa promessa. E no meu caso não era só futebol, era o esporte de uma forma geral. Que aqui, além do futebol, eu fui presidente, até aqui, ó, futebol salão, da Federação de Futebol Salão. Frequentei. Fui presidente da Federação dos Clubes Sociais de Brasília. Frequentei. Então, sempre envolvido na parte diretiva e na parte atleta. Procurei o Wilson Andrade, mostrei ele, eu tinha um currículo esportivo já extenso, levei para ele ver quem eu era. Ele, e o que você quer aqui? Eu digo, eu quero participar da federação. Ele, como? Então não importa como, eu quero participar. Como empregado, salário, não sei o quê, ou como diretor? Eu digo, se tiver dinheiro, melhor, mas se não tiver, eu venho de graça. 15 dias depois eu era diretor de futebol profissional. 6 meses depois, ele saiu da presidência, foi para São Paulo, o presidente que assumiu, um dia tomou uma decisão lá do meu departamento que eu era contrário. Aí fala para ele, digo, doutor, eu gostaria que a decisão lá no meu departamento passasse por mim, para eu levar. Pô, eu sou presidente, eu vou de quê? Digo, mas sou diretor. Diretor é cargo figurativo. Peguei meu chapéu e digo, então até logo, eu não estou aqui para cargo figurativo. Foi aí que o Justo me convidou para ser supervisor lá do Taguatinga Esporte Clube, que ele era presidente. Nesse meio tempo... Justo Magalhães é presidente da CIT, viu, gente? É uma pessoa importantíssima em Taguatinga. E tudo, que eu te falei. De repente, esse presidente que assumiu também renunciou, porque ele recebeu o convite de ser diretor da FUGAP, que era o cargo lá do Ministério, renunciou. Foi quando apareceu a oportunidade. Conversei com o Justo, e eu tinha menos de 1 ano de Brasília. Justo, vamos pegar aquela federação? Ele, pô, eu não posso ter minha loja, ter minha empresa, senão eu vou quebrar de novo. Ele já tinha quebrado para o jogador. O Justo já quebrou umas 10 vezes mexendo com futebol. Não, com o futebol foram 3 vezes. Mas quebrou por outras razões também. Mas está sempre no auge. Aí o Justo disse, eu digo, mas eu topo. Ele, pô, ninguém te conhece, você chegou ontem aqui. Eu digo, mas você vai... Eles vão votar em você. E realmente ele topou. Fizeram a campanha, ganhei por 1 voto. Foi 10-9. Eram 21 votos, eu ganhei 21 dados. 19 votos, eu ganhei por 1. Que os profissionais valiam 2 e os armadores valiam 1 voto. E teve um profissional que foi eu. Foi até Sobradinho. Ganhei. A partir daí sim. Aí nós começamos, no Justo, eu vou me envolver na parte política do futebol brasileiro e você toca a federação na parte técnica. Então isso aí, da escolinha lá dos garotos, etc., deve ser ele. Mas deve servir também que eu liberei para ele tomar decisões. Bom, aí está uma pequena... Desse tamanhozinho só. Está começando a história do professor Rui aí, do doutor, do escritor, presidente, esportista, não precisa nem falar. Bom, eu joguei o campeonato de Brasília Dente Leite, depois cheguei até Juvenil do Ceúbe, joguei campeonato de futsal de Taguatinga e de Brasília pela Afusta, e fui técnico da Afusta, diretor da Afusta. E aí eu quero fazer uma pergunta agora para o nosso presidente, né, que é um presidente vitalício. Me conta essa história que o senhor foi preso porque queria combater o futebol do Rio de Janeiro e um capitão aí, não sei das quantas, falou, não, tem que passar os Jogos do Rio aqui às 17 horas e o senhor era na conta. Me conta como é que foi essa história. Esse negócio todos está nesse livro aqui, ó. Os bastidores do futebol brasileiro.
Acontece o seguinte, nós aqui em Brasília, e você lembra muito bem, ainda era criancinha, tá de cabelo 16 anos. tá de cabelo branco e eu também branco, mas eu tenho direito. Preste atenção, estou com 85 anos. Eu continuo em plena atividade em tudo. Coisa boa. Sem restrição. Mas simplesmente eu olhei assim, os clubes jogando, gastando dinheiro com pagar jogador, pagar federação, pagar porteiro, pagar bilheteiro, pagar não sei o quê, tudo. E era meter a mão no bolso do dirigente. Foi por isso que o Luiz Estevam, como brasileiro, ele cresceu, porque ele tinha dinheiro para isso. O Justo não, o Justo tinha uma empresa que se ele saísse, quebrava. E aconteceu. Mas ele sempre deu a volta por cima. E simplesmente, eu vendo aquilo, cheguei lá na feira. Ó, tudo isso aí está escrito nesse livro que eu estou falando. Depois nós vamos falar a respeito do livro. Simplesmente, encontrei Heleno Nunes, que era almirante, presidente da CBD, Confederação Brasileira de Desportos, onde tinha 109 federações filiadas à CBD. Mas era CBD e depois CBF, como é que foi isso? Aí isso aí é que eu vou contar agora. Tinha 109 votos para eleger o presidente. Quem mantinha a CBD? Futebol, que eram 27. Bom, 27 federações se gastando, e a nossa, e outras, nossa, Piauí, não sei o quê, menores, que não tinha condições nem de se manter, ainda tinha que ajudar a manter o futebol, os outros esportes. Eu achei aquilo um absurdo. Achei mesmo. Aí resolvi. Quando cheguei lá, olhei para o almirante, primeira vez, me apresentei como presidente da federação, ele já sabia que eu era sargento. E ele era general. O almirante é a mesma coisa que o general. O almirante é o maior comandante da Marinha. Da Marinha, é. Aí simplesmente ele olhava para mim como olhando para o sargentinho. No futebol que não tinha expressão nenhuma, só tinha prejuízo. Mas ele, olha, o que você precisar, você sabe, o futebol do Brasil ele não representa muito, mas é um voto para mim. Eu pensei, mas tudo bem, era um voto para ele. Aí, eu digo, eu quero realizar, isso foi no mês de agosto de 1978. Eu quero realizar uma... 78? 78. Faz tempo, há Sim. muito tempo. Eu quero realizar um congresso de presidente de federações de futebol lá em Brasília, ainda este ano. Ele olhou assim, pô, esse garoto aí tá por fora de tudo. O futebol dele desse tamanho. E ele próprio, o que ele é? Um sargentinho. Acha que vai abraçar o mundo? Eu não tenho dinheiro para isso, eu não estou pedindo dinheiro, eu só quero sua presença lá. Ah, tudo bem, mas como quem diz, ele vai chegar lá e vai ver que o negócio não é assim. Isso foi em agosto, em outubro eu já estava com tudo montado. Já tinha patrocinador, já tinha organização. Hotel para receber as pessoas. Tudo montadinho. E a confirmação de 21 das federações. A minha era 22. Porque aquelas grandes, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas, não se envolvia, não. Paraná já estava acendendo também, né? Naquela época, o Curitiba e o Atlético. Estava ali, mas eles não tinham essa força. Não era nem Atlético, era o União Bandeirante, aqueles times do interior. O Atlético e o Curitiba mesmo. Mas o presidente lá era um sujeito íntegro, bacana. Esqueci até o nome dele, faz tanto tempo. Mas realmente ele apoiou. Quando ele viu que o negócio ia vingar, ele ficou preocupado. Só, peraí. Aí me chamou lá do Rio de Janeiro. Falou, Rui, eu acho que você não deve fazer esse evento, porque no mesmo período vai ter um evento lá em Fortaleza com as federações do Norte e Nordeste.
para tratar de assuntos iguais a esse. Eu digo, olha, não, se eu disse que vou fazer, vou fazer. Tudo bem, o problema é seu. Como é que é isso? Vai ser com o devido M, o resto vai ser completo. Ele vai se lascar. Eu já prevendo alguma coisa errada. Mas já estava ministro da Educação. Seria lá no BEC, abertura. Governador Elmo Cerejo. Na época estava saindo o Gás e ele entrando Figueiredo, então o representante dos dois presidentes. Bom, então a imprensa toda do Brasil estava voltada para Brasília. Afinal de contas, parece que vai acontecer alguma coisa para melhor. Tinha 101 clubes do Campeonato Nacional, era troca política. Aí simplesmente eu disse que não ia desistir, comecei a receber telefone. Eu liguei, inclusive o Justo era meu assessor na época social. Assessor de imprensa. Social. Não tinha assessor de imprensa naquela época, era social mesmo. O Nilson Nelson é que dava cobertura para a gente. Mas o Nilson Nelson ainda estava começando também. Não, né? não, ele já era presidente da... Ele estava na Da BCD, não? Não, era BCD, não. Era sim. Era BCD já? Era BCD já. Então, simplesmente, e o Jorge Martins, que era do Correio Brasileiro, editor... O Crocodilo, ele tinha uma coluna no Correio Brasileiro de Esporte. Ele era o... Final de Jorginho. Editor de esporte. Começou a dar uma... Aí simplesmente eu liguei para o Justo lá do Rio. Verifica aí. Eu estou vendo um ar de boicote. Não deu outro. Começou a chegar telegramas. Comunico a impossibilidade que vai ser. Todas as federações, menos uma, daquelas que haviam confirmado presença. Faltava 2 dias para iniciar. Aí eu voltei, reuni com a diretoria e Rui, o que você vai fazer? Eu vou fazer a abertura. Mas como? Não tem ninguém? Aí me chegou um presidente de federação do Amazonas, que ele não foi à reunião lá de Fortaleza, porque ele era juiz de direito e tinha alguns assuntos para tratar aqui em Brasília. Eu falei, não, eu vou para Brasília, que eu não vou gastar nada mesmo, que quem paga é a justiça. Então ele chegou, eu digo, que bom, você é o único. Do outro dia montamos, aí é que começou a ascendência, devido respeito a mim próprio. Gente, ele está respondendo por que foi o primeiro sargento preso por um almirante. Vou chegar lá. Mas aconteceram antes disso aí. Defendendo o futebol de Brasília, viu? E brigando com o presidente da República e brigando com a Rede Globo e tudo que foi televisão que tinha por aqui. Aí simplesmente eu digo a esse que chegou, digo, olha, amanhã nós vamos fazer a abertura. Fomos lá para o BEC, a imprensa toda lá, toda mesmo. Porque, porra, é uma novidade, nunca ninguém tinha pensado nisso. Aí o Justo Magalhães é que estava fazendo a cerimônia. Convido o presidente da Federação de Brasília, Rui Teles, para fazer a abertura. Vou ir lá. Dou por aberto o primeiro Congresso Brasileiro de Presidentes de Federações de Futebol. Aí passa, ministro, parabenizando, porque finalmente o futebol lhe dá um passo à frente. Elmo Cerejo, a chave de Brasília está com vocês. Os dois dos presidentes não falaram nada. Depois que o da Amazonas, presidente da Federação Amazonense, representando as demais federações, ninguém sabia, ninguém conhecia os outros, então, para todos os efeitos, estava a maioria ali. Aí quando acaba a cena, bom, agora vamos ouvir as palavras de Rui Teles. Aí eu voltei, olhei para todo mundo. Dou por encerrado o primeiro Congresso de Presidentes de Federações de Futebol do Brasil. Porra, aquilo foi um choque todo mundo. Chegou aqui, isso é palhaçada. Mas aí eu tinha na minha mão direita 21 telegramas, que na época era telegrama, confirmando presença. E na mão esquerda, 20 desistindo. Digo, aqui está a razão. Recebi isso aqui ontem.
Então não tinha como avisá-los. Eu era obrigado a fazer isso. Manchetes dos jornais todos do Brasil dizem o seguinte: Heleno boicota encontro em Brasília, Heleno não sei o que, ataca o Renan Teixeira. Porra, foi o rebu que do desconhecido Rui Teles passou a ser a vedete de tudo. E a partir daí começou a briga minha com o Heleno Nunes. Ele tentando me derrubar e eu segurando as pontas. Isso foi em dezembro. Janeiro teria a reeleição dele lá na CBD, Confederação de Mente e Desporto. Simplesmente, quando eu fui para essa assembleia, não fiquei no mesmo hotel que eu sabia que todo mundo ficava, que era o Hotel Glória, que tinha um convênio com... Tudo, até hoje, o amigo ouvinte aí não sabe por que as federações todas voltam no Edinaldo, voltam no anterior ao Edinaldo, voltam no anterior do anterior, porque é tudo, como diz a Leila, os caras vão fazer pré-temporada nos Estados Unidos para conhecer a Disney. Os caras vão fazer reunião no Rio de Janeiro, na CBF, para conhecer a praia de Ipanema, etc, etc. Porque é tudo por conta do dinheiro da CBF e o voto, você já sabe como é que é. Negociado, exatamente. Então eu peguei e fiz um dossiê do que iria acontecer aqui em Brasília, um dossiê mesmo, botando tudo na parede, tá ali no papel, botei dentro de uma pasta, levei para cada presidente de federação. Cheguei lá no Hotel Glória e deixei na portaria. Digo, está aqui, já endereçado, coloque no apartamento de cada um deles. E eu fui para outro hotel, que ninguém sabia onde. Eu ia ficar ali e ia para aquela pressão, né? Dia seguinte, eleição. 16 horas. Todo mundo já vai para lá na hora do almoço, fica gostando por lá, já fica lá na CBD, na época CBD. Eu cheguei e faltava 15 minutos para começar. Já sabia que. Quando eu entrei, eu vi que o porteiro... ele chegou. Aí subi o elevador, que era lá em cima. Quando abriu o elevador, tinha 3 dirigentes da CBD me esperando. Gonzalo de Jorge, o outro gaúcho, e Carlos Alberto, que era goleiro do Vasco e era brigadeiro. Me esperando. Pô, esperei que nós precisamos falar com você, veio aqui me levar para outro andar. O Heleno ficou triste, ele não esperava que acontecesse o que aconteceu lá em Brasília. Eu digo, eu sei disso. Mas ele, depois da reunião, ele quer falar com você, mas nós estamos aqui porque o pessoal do lado dele quer fazer a reeleição dele por aclamação. Agora, vai depender de você. Porque todo mundo concordou. Agora, se você não concordar por aclamação, é obrigado a fazer eleição por escrutínio. Porque eleição por aclamação, todos têm que ter unanimidade. E aí, cortando um pouco aqui o nosso convidado, o grande escritor, filósofo da porrada, Nelson Rodrigues, diz sempre que toda unanimidade é burra. Então, geralmente, a eleição por aclamação não é uma coisa saudável para a democracia. Não é, não. Aí, simplesmente, eles falaram, pô, você vai eleger por aclamação? Digo, eu vou votar por aclamação. Porque eu pensei, perguntei a eles, se eu votar nele, ele vai ganhar? Vai. E se eu não votar, ele ganha também. Então, para que eu vou arrumar uma bronca com 108 federações, que estavam lá, eram 109, 108 federações, só porque... Aí tá. Aí ele saiu vibrando, ele vai concordar. Aconteceu a Assembleia, o último item, eleições. Reeleito Heleno Nunes. Mas antes disso, você vai ver que aí sim, aí que foi o ovo de Colombo. Simplesmente, todo mundo, o Otávio Pinto Guimarães, que era presidente da Federação Carioca, que era o mais antigo, é que estava presidindo a Assembleia. E o presidente da Federação de Pernambuco... Otávio Pinto Guimarães era o presidente da Federação quando o Rio de Janeiro tinha o futebol mais charmoso do Brasil, que o Carlinhos Maia fazia sempre, antes de qualquer
cinema nacional, o Canal 100. Aí simplesmente eu sugiro que o presidente Heleno Nunes, pelo bom serviço prestado à nação, seja eleito por aclamação. Aí votaram. Quem estiver a favor, levante. Nós que estávamos. Levantei também. Bom, agora, assuntos gerais. Cada um vai se manifestar, quem quiser se manifestar. Eu fiquei de pé. Aí ele não deixaram, que era o outro. Ficou sentado do meu lado, não sei porquê. Pô, Rui, você não disse que ia votar? Votei. Agora eu vou falar. Levantei, porque todo mundo, inclusive a imprensa, todos diziam que eu seria o único contra. De repente eu aceitei, levantei a mão. E ele declarou o voto. Em assembleias, quando algum participante faz isso, que o nosso escritor Rui Teles está falando aqui sobre a história, os bastidores do futebol brasileiro, isso aí o cara pode votar, mas depois da votação ele pede uma ordem, né? Ele pede uma questão de ordem e declara o voto dele. O porquê? Acontece o seguinte, o Otávio estava vendo o outro, até quem estava atrás de mim, para não passar a palavra para mim. Aí deu um grito bem grande. Senhor presidente, Brasília quer se manifestar. Ele olhou como se fosse surpreso. Pai, eu não tinha visto. Eu digo, não, você deve ter confundido que eu estou com o braço levantado com a estátua da liberdade. Mas isso é uma verdade. A liberdade do futebol brasileiro, dessa corja que está dirigindo o futebol. Porra, manchete e todos os jornais do país, Jornal Nacional, etc., só falavam Rui Teles. Ou seja, a partir dali, eu comprei uma briga grande. E essa briga acabou por uma razão. Logo depois, 2 dias depois, eu ia voltar para Brasília, estava no aeroporto, chovendo. Eu ia sair às 11 horas, anunciar lá que só depois das 15 horas aqui sairia o primeiro voo. E eu ouço alguém gritar para mim, presidente Rui! Eu olhei, era o Charles Boller, que era presidente do Botafogo. Aquele eu já o conhecia, já tinha ido lá, justamente o Jorginho, o Crocodilo, que era botafoguense, roxo. Simplesmente, sempre que eu ia ouvir, Rui, eu tenho um negócio para mandar para o Charles Boller, você leva, pô. Simplesmente ele, o que é? Onde é que você estava? Onde nós procuramos você e não encontramos? Fomos lá no hotel, ninguém sabia onde é que você estava. Eu digo, nós quem? Eu, Márcio Braga, que era presidente do Flamengo, e Julite Coutinho. Eu digo, mas para que vocês procuraram? Peraí, vamos almoçar. Aí ele me contou a história, que o Julite Coutinho, que era um grande empresário... O estádio do América, do Rio de Janeiro, que está voltando aí com a presidência do Romário, tem o nome de Julite Coutinho. Que o Julite foi presidente do América na década de 60. Então eu conhecia o nome dele, mas não conhecia ele. O Márcio Braga, sim, que era deputado federal, etc. E o Charles Graças ao Flamengo. Graças ao Flamengo, sim. E a Lubrax 4. Já vai entrar no negócio. Para vocês verem uma coisa, ó, o futebol brasileiro tem umas coisas que ninguém explica. Porque você não pode pegar nenhuma firma que é estatal e dar patrocínio. E a Petrobras sempre patrocinou o Flamengo porque alguns dos generais que governaram o Brasil eram flamenguistas. Não foi só isso, não. Essa aí está contada nesse livro. Vocês vão ler o livro e vão ver. Simplesmente, ele me contou, disse, olha, o presidente João Figueiredo, que ia assumir, vai nomear o Julite como presidente do CND, que hoje é o Ministério dos Esportes. Conselho Nacional de Esporte. E está definido que ele vai ter verba e condições de separar todas as demais federações de esporte especializado, criar uma confederação para cada uma delas. E isso foi no início de 79. Até o final, até dezembro de 79, tem que estar tudo resolvido. E a partir daí, vai ser criada a CBD, Confederação Nacional Brasileira de Futebol. Nilton, um tempinho para o nosso convidado beber uma aguinha, que eu já estou preocupado com ele.
Tá, vou beber E água, nós, depois depois de eu uma falo. determinada idade, nós temos que beber muita água. Olha aqui, água mineral, não é Coca-Cola, não é Guaraná, nem cerveja. Ele me contou que ia acontecer isso. Voltando, o nosso convidado está contando porque ele, em defesa do futebol de Brasília, foi preso porque ele não queria a transmissão de jogo de futebol às 17 horas vindo do Rio de Janeiro. E parece que depois até saiu com uma alternativa no Abadião e alguns estados de Brasília tem até as cabines de rádio sol nascente, porque era para fazer o campeonato de Brasília de manhã. Não sei se... Não. Deixa eu... Vamos ao presidente. Espero que eu não esteja incomodando vocês. Se tiver, desliga. Mas se estiver ligado, é sinal que vai continuar a querer saber realmente a história verdadeira do que aconteceu no futebol brasileiro nos últimos anos. Então, o Charles Borelli fala o seguinte: nós precisamos de um presidente de federação que tenha peito de bater de frente com a CBD. E não conseguimos. Porque nós, clubes, não temos essa força para mudar qualquer coisa lá dentro. Agora, um presidente de federação tem. E quando ouvimos rádio, jornal, televisão anunciar a sua predisposição de defender o futebol do Brasil, fomos te procurar. Aí que ele me contou a história, que a Julito seria nomeado presidente do CND e que ia ter verba suficiente para separar todas as federações e ele seria o candidato. Aí perguntou, mas precisa de um presidente de federação, você topa? Eu digo, pô, estou dentro. E a partir daí começou, foi um ano em que eu era o queridinho lá. Mas com isso, ainda não cheguei na televisão, vou chegar. Espero que não estou incomodando. De repente eu vou tomar 2 horas aqui quando eu só tinha 10 minutos. Mas aí, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vamos em frente. Eu simplesmente fiquei obcecado por essa... E como eu era sargento do Exército, servia aqui no quartel-general, no Estado-Maior do Exército, eu tinha que, para viajar, pedir dispensas, etc. Trocar serviço, uma série de coisas. No início não tinha problema nenhum. Mas, de repente, eu verifiquei. Na hora que conseguimos transformar a CBD e CBF. A história detalhada está no livro. Simplesmente começou a outra guerra minha. Televisão. Televisão matava o futebol, como está matando hoje de novo. Entra a hora que quiser, como quiser, e não sei se a federação está gastando alguma coisa ou não. Não sei, não vou entrar nesse mérito. Mas na época eu não conseguia nada. Eu tentava várias vezes com as emissoras que transmitiam o jogo, TV Nacional, Globo, Bandeirante, e por aí vai. Negociar com eles, alguma forma da gente... Que nada, eles não estão... Eles falam o seguinte, por que nós vamos pagar se nós temos de graça? Parei, pensei, digo, já sei o que eu vou fazer. A CBF, Julito Coutinho, não fazia nada contra a cúpula de Brasília. Generais, coronéis, ministros, o que ele precisava. Ele era aquele político, aquele deputado, ele não era deputado, mas fosse por aquele deputado que não quer perder a boca. Se brigar contra, tira ele da jogada. Então eu fiquei sozinho brigando. Primeiro contra a televisão. Para que negociasse. Eu não estava brigando para tirar. Eu queria negociar. Ah, nada. A Frei Nabuco, que era o diretor da Globo aqui em Brasília, um dia falou, Luiz, nós temos de graça, vamos pagar por quê? Digo, tudo bem, então continue. Peguei um sujeito chamado Valé de Perry. Não sei se você conhece. Já ouvi falar. Valé de Perry era advogado a maior autoridade em justiça desportiva do Brasil. Naquela época, tudo era Valé de Perry. E ele comprou a minha briga. Rui, você não vai pagar nada.
você tem razão. Tudo bem, então já tinha alguém. Eu tinha um bom vice-presidente jurídico. E o que eu fiz? Eu mandei ofício para todas as emissoras de televisão, proibido, sem eu estar com essa força toda. E para os clubes, proibido. Eram 3 televisões aqui. Tinha a rede nacional, que era a TV educativa, era a menos poderosa, mas tinha Manchete, Bandeirantes e Globo. Mas para futebol, a menos forte, que seria a TV Nacional, foi a que burlou o acordo. E aí é que deu a guerra. Aí é que pensaram em... Antes eu já tinha subido algumas posições, que enquanto estava brigando, eu estava trabalhando no Exército, fazia toda a minha obrigação lá dentro. Mas quando dependia de pedir dispensa para poder viajar, negativo. E eu ia assim mesmo. Transgressão. Era punido. Sabia disso, faz parte do jogo. Ninguém ganha guerras sem levar tiro. Tem que jogar. Estava sabendo o que estava fazendo, fui punido. Fiquei 30 dias detido, sem problema. Até teve uma brincadeira quando eu estava detido. O Justo era meu vice-presidencial nessa época, foi depois. Aí não precisava levar cigarro porque você não fumava. Exatamente. Não precisava levar bebida porque você não bebia. Tinha que levar água mineral com gás, mas sem gás. Aí simplesmente minha mulher foi falar comigo, e era com meus filhos. Eu digo, estão sentindo falta? Eu disse, não, você nunca está em casa mesmo, mas agora a gente sabe onde é que a gente está. Isso é um pouco sacanagem, pensei que eu fazia falta em casa. Você nunca está em casa, pô. Está sempre fazendo alguma coisa. Aí o Jorge Crocodilo, Jorge Martins, escreveu lá que o Justo estava recebendo mensagens minhas para ir administrando a federação. Aí um dia o Jorge me ligou, oi, o Justo aqui disse que ele não é teleguiado, não. Quer dizer, ele tinha iniciativa. Eu digo, não, Jorge, ele não é teleguiado, ele é telesguiado. Ficou uma brincadeira, Justo telesguiado. Mas isso aí foi brincadeira, porque o Justo é muito bom. Aí simplesmente, voltando ao caso, teve um dia, a partir daí eu comecei os times de Brasília. A briga com a televisão e a transmissão esportiva que terminou não permitindo que o nosso convidado, presidente Rui Telles, desse continuidade àquele trabalho, de alguma forma tentando boicotar o trabalho que ele fazia, defendendo o esporte. Bom, então, simplesmente, teve um dia que eu, lá numa Assembleia Geral da CBF já, exigi. Fui claro, quando palavras livres, levantei, fui lá para o microfone, digo, senhor presidente, virei para o jurídico que eu tinha. Senhor presidente, eu gostaria de saber quais as autoridades de Brasília determinam que passe jogos para lá. Aí ele diz, por que o senhor quer saber? Eu digo, porque a autoridade em Brasília, todo mundo, eu também sou autoridade. De repente, num lapso de memória, eu autorizei. O senhor fique sabendo que eu não sou empregado de presidente de federação. Eu digo, sorte sua, porque se fosse eu ia te mandar embora, não me serve mais. Ele levantou para me dar porrada. Ela levantou mesmo e veio para cima, o pessoal segurou, a sorte que ele estava no meio da mesa, assim, tinha dois de cada lado. Não conhecia o seu jiu-jitsu, hein? Ele não conhecia o seu jiu-jitsu. Eu não ia brigar mesmo com ele. Aí simplesmente, aí o Nabia Bichetti, que era presidente da Federação Paulista, chegou lá, Ruizinho, você quer brigar com o nosso amigo? Nabia, você está segurando o homem errado, vai segurar lá, porra. Não quero brigar com ninguém. Ou seja, dessa confusão, dessa assembleia, saiu uma determinação da CBD, desculpe, da CBF, que só poderiam transmitir para qualquer lugar do Brasil, desde que a federação local permitisse. Isso aí foi decisão de Assembleia Geral da CBF. Peguei aquela ata
trouxe em mãos, tirei cópia, mandei juridicamente para todas as emissoras. Tinha TV Brasília naquela época, que era afiliada da TV Record. A TV Brasília era afiliada da TV Tupi. Tupi, é. Olha, a Tupi, A Globo, a Manchete. a Globo, a Manchete e a Alterosa de Minas Gerais tinham os melhores locutores e os melhores comentaristas que eu já vi no esporte. A Alterosa pertencia ao grupo da Tupi. Do grupo da Tupi, né? Porque hoje, ó, que eu vejo esses comentaristas aí falando. Primeiro, interrompendo aqui o presidente, quando eu vejo um jogador comentando sobre outro jogador, eu já acho que não é legal, porque tem um corporativismo muito grande. O cara não critica o jogador. Outro dia o time estava perdendo de 7-0, a seleção brasileira estava perdendo de 7-1 e eles não falaram que a seleção brasileira em momento nenhum jogou mal. A seleção brasileira teve uma pane. Como é que você tem uma pane, perde de 7-1 e não joga mal? Então, tirando aquele tempo onde os comentaristas eram jornalistas e ex-profissionais de imprensa, que ia ali, repórter, comentarista e alguns viraram locutor, hoje em dia não, o cara chega lá de terninho e quer comentar futebol. Nunca deu um chute na bola na vida. Então, quando eu vejo hoje comentarista, repórter e locutor, como se diz na gíria da molecada, apoiando o jogador de futebol, eu tenho minhas dúvidas, porque eu sempre falo, uma má educação vai gerar um mau atleta. O maior exemplo disso, nós temos um jogador que foi totalmente desperdiçado, chamado Neymar, por causa desse negócio de passar a mão na cabeça e não ter aquilo que o presidente aqui sempre fala: disciplina, nada de bebida alcoólica, nada de fumar e treinar muito. Então, cuidado ao ouvir os comentários dessas televisões de hoje em dia. Mas você não me falou como é que foi a sua estada na federação nesse período. Acontece o seguinte, a federação só funcionava à noite naquela época, a partir das 18 horas. Então eu saí do quartel, ia para a federação, ficava lá até às 10 horas da noite. Então não houve problema nenhum de choque de funções. Mas voltando agora na televisão para justamente dizer o que houve. Eu entreguei para todo mundo que não podia passar. As televisões civis, entre aspas, cumpriram. Mas não é por acaso. O que fizeram de reportagem a meu respeito, contra mim, olha, se eu ganhasse um tostão por cada FDF que eu recebi, eu estaria milionário. Toda a população era contra cortar. Eu também não era a favor de cortar, mas tinha que negociar, afinal de contas. É a mesma coisa que entrar na minha casa lá e mandar eu ir para a cozinha. Não, você vai lá para a cozinha, nós vamos tomar conta da sala, dos quartos, etc. E era o que estava fazendo conosco. Então, na hora que eu citei a todas elas, a TV nacional passou. As outras cumpriram. Sim, teve uma época, até o Januário de Oliveira e o Márcio Guedes ficaram conhecidos no Brasil inteiro, porque eles eram comentaristas das TV do Rio de Janeiro. TV e locutor. Mas simplesmente... Inclusive o programa Linha de Passe foi criado naquela época pelo Sérgio Noronha. Sérgio Noronha, esse era bom. Muito bom. Mas simplesmente eu determinei que não poderia. Fui chamado pelo governador, na época, Lameson,
na sexta-feira. Aimé Lameson, governador do Distrito Federal, nomeado. Nomeado. Até aquela, o Roriz também, até o Roriz. Até 89, todos os governadores do Distrito Federal foram nomeados. Então ele mandou me chamar para negociar. Eu fui lá e digo, sinto muito, mas os clubes não autorizam. Então, agora que nós conseguimos, nós estamos brigando há 3 anos com relação a esse assunto, na hora que a gente consegue abrir as pernas, não, mas segunda-feira a gente resolve. Não, segunda-feira não. Está resolvido hoje, sexta-feira. Não aceitei mesmo qualquer ponderação, porque, pô, você briga 3, 4 anos para resolver um problema, na hora que resolve, me abre as pernas. Não dá. Mas a TV Nacional, que é estatal, que é até hoje estatal, passou. Aí sai manchete na segunda-feira. Federação desmoralizada. E vieram me entrevistar. E agora? O que você vai fazer? Foi a TV Nacional, que é um general que é o presidente da TV Nacional. E o que eu vou fazer? Eu vou apurar a responsabilidade. Só isso. Não vou... E se é a hora de partir da presidência da República? Eu digo, não sei se partiu ou não. Quero saber. Eu vou entrar com ação para descobrir quem autorizou. Quem autorizou vai ser punido. E se foi o presidente da República? Eu não estou dizendo que foi ele. Mas se foi, vai sofrer as consequências legais. Aí sai manchete. Rui processa Figueiredo. Não foi nada disso que eu falei. Colocaram palavras na sua boca, presidente. Ou seja, mas isso foi de segunda para terça. Na terça-feira o Julito me liga desesperado. Rui, o que é isso? Você arrumou confusão aí? Eu não arrumei confusão não, eu resolvi um problema. Não, estão me chamando aí para resolver esse problema. Eu digo, olha, você pode vir, sempre é bem-vindo a Brasília, mas você não vai resolver problema nenhum. Eu é que vou resolver. O problema agora é meu, não é seu. Se dependesse de você, estava passando sempre. Mas ele veio. Aí reuniu lá estava no gabinete do presidente da Câmara não. Aquela Caixa Econômica, lá em cima, aquele redondo lá, que o presidente era amigo dele, ele conseguiu ir para lá. Eu cheguei lá com o meu advogado, ele me ligou toda, fui lá, estava ele sentado na mesa, e tinha 2 senhores no sofá. Ele, olha, esses Ele dois, quem? O Julito Julito. Coutinho. E tinha 2 senhores ali sentados, de terno, gravata. Esses 2 aqui são lá da Presidência da República, vieram aqui para ouvir nosso papo. Eu, tudo bem, sem problema. Aí ele perguntou, e esse negócio de processar Figueiredo? Eu digo, Julito, não foi bem isso que eu falei. E um deles lá, quem é você para... Aí eu olhei para o meu advogado. Cuidado com o teste preso. Não. Aí eu olhei para o meu advogado. Vamos embora. Levantei. O Júlio disse, o que é isso? Eu disse, Julito, você me chamou aqui para 2 babacas que querer cagar na minha cabeça, porra? Não vim aqui para isso, não. Mas o Júlio fez sinal para eles, para ficarem quietos. Eram 2 coronéis. E eu era sargento, porra. Eu sabia que era coronel, mas foram apresentados como civis, políticos. Estavam ali. Estava ali. Eu digo, não. Olhos e ouvidos do rei. Exato. Eu digo, não, simplesmente. Ou seja, logo depois veio todo mundo da televisão, foram chamados também lá para tentar negociar. Aí nenhuma televisão queria pagar. A Frênio Nabuco, que era o diretor da Globo, virou para mim. Oi, a Globo paga, mas quer exclusividade. Digo, tudo bem. Ele para de perguntar, não. Então, já sabe que vocês não vão transmitir nunca nesse período. A Globo paga. Quanto? Eu digo, olha, já fiz os cálculos. São 4 jogos que tem por semana. Tem que pagar porteiro, bilheteiro, a arrumação do campo, bola. Então, a despesa que os clubes têm para botar o time em campo, não salários, isso é problema, mas ali, para botar o time da em campo, federação. tem que
Hoje tem ambulância, tem desfibrilador, tem que ter médico, tem que ter um monte. Na época, eu nem falei em ambulância e desfibrilador. E médico tinha um que era médico de tudo que era cor. Doutor Freuli Machado. Freuli Machado. Foi uma perda muito grande. Tem 3 caras aqui em Brasília que todo mundo conhece, viu, presidente? Doutor Freuli Machado, Marreta e o massagista lá de perto do Defelê, o Agrício. Não, o Agrício não é o Anísio. São as 3 pessoas que todo mundo aqui em Brasília conhece. Tinha mais uma. O Seuba. O Seuba era o Raspinha, o Seuba era o torcedor e o Raspinha era o massagista oficial. Bem, mas então, complementando, aí fiz os cálculos, já tinha levado os cálculos todos, digo, olha, você vai pagar esse custo e nós vamos fazer o seguinte, o nosso futebol começa às 16 horas, a Globo transmite a partir das 16 horas, eu vou trazer o jogo nosso para as 15 horas e você vai para 17, topa? Topo. Então tá, porque dava tempo de sujeito assistir jogo aqui, cara, eu lembro disso. Podia assistir, ir no campo e depois correr em casa para eu ia ver o jogo do Taguatinga e depois ia ver o jogo do Fluminense pela Globo. Foi justamente nesse período. Aí o Afrânio vira para mim, Rui, vou fazer o seguinte, na sexta-feira você manda o tesoureiro com o recibo e o dinheiro está na sua conta. Digo, negativo. Eu falei, negativo o quê? Eu vou mandar na terça-feira ingressos para os jogos, qualquer jogo que quiser assistir com ingresso, vale para qualquer um dos jogos, nesse valor. E você vai dar o cheque, você vai comprar os ingressos e se virar para distribuir. Porque aí eu sei que vai ter gente em campo. E ele olhou bem. Eu digo, eu não quero ser dinheiro, eu quero público lá para formar o torcedor de Brasília. Ele olhou para mim, eu sabia que você era doido, mas não inteligente. Eu digo, por isso que eu ganhei, você perdeu. E Cíntia, eu já vi que ele avisou aí que já está na hora de parar, que já está não sei o quê. 10 minutinhos. Mais 10, então, pergunte. É óbvio que uma pessoa dessa, 85 anos, né? Olha que ele começou a contar a história dele tem muito da minha. Eu estava ali engraxando no Bar Estrela, um amigo falou, não, vamos jogar o Campeonato de Brasília, fizemos um time, a Portuguesa, ó que viu aqueles meninos bons de bola, nos adotou, aí um menino lá, que o pai dele era dono da Taguatu, arrumou 2 materiais do Cruzeiro para nós, um branco e um azul, a gente ganhou o ônibus da Taguatu para ir jogar, isso iniciativa de 2 meninos em Graxate. Então, é assim que começam as coisas. Eu vou pedir agora para o nosso entrevistado, porque o nosso cameraman ali, ele já está cansado. Cansou de ficar de pé atrás da câmera. E ele, para quem não sabe, ele foi o cameraman do Chacrinha, do Bolinha. Ele sabe tudo. Ele foi cameraman desses caras, craque tudo. Então, ele está aqui quebrando o nosso galho. Ok. Doutor, professor, escritor, radialista e outras coisitas mais. Mostre seus livros, que ele vai deixar os caracteres e as pessoas interessadas vão procurar o senhor. Bom, essa história que eu contei está nesse livro. Inclusive eu trouxe para sortear, mas como não é ao vivo, não tem sorteio. Simplesmente eu vou deixar com a câmera bem esse livro para ele saber o que aconteceu, além daquilo que eu falei, que tem muito mais coisas aqui. Tranquilo. E quem estiver interessado, eu vou deixar o cartão aqui, ele vai botar no ar e é só ligar, o valor desse livro é R$40. Mas se botar, eu estou comprando através do programa tal. NMTV Net. É R$30, vai ganhar R$10 quem ligar, já tem o telefone tudo. Bom, só para saber por que eu virei, como eu faço palestras motivacionais e curso de oratório, esse foi meu primeiro livro, em 1940
qualquer coisa, acho que foi no início dos anos 2000. Simplesmente, a fácil arte de falar, motivar e liderar. São palestras que eu faço e fui contratado. E esse livro aqui tem uma característica especial. O prefácio foi feito pelo general Newton Cruz. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Assim como tem gente que não gosta e gosta do Bolsonaro, do Lula. Não vem o caso. A fácil arte de falar em público, curso de oratória. Pode comprar o livro ou pode contratar o autor. Paixão Sem Limites. 2 minutinhos. São 2 torcedores de Brasília que em 2003 resolveram assumir uma disputa. Se o Cruzeiro, torcedor do Cruzeiro, fosse campeão brasileiro, eles iriam a pé daqui a Belo Horizonte. Ele foi campeão brasileiro, eles caminharam 720 quilômetros daqui a Belo Horizonte, e eu fui junto para fazer matérias para jornais, que nessa época eu estava editor de jornal, e escrever um livro. Está aqui o livro contando a história. Paixão Sem Limites é um título para mostrar o que o sujeito faz pelo clube dele. Então esse aqui eu não tenho, estou só mostrando. Eu não tenho. Eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui. É rapidinho, viu, Nilton? Paixão Sem Limites. Todo mundo critica muito o torcedor de futebol, mas o problema não é o torcedor de futebol, porque ele é passional. O problema é a torcida organizada, quando você bota aqueles caras bombados lá para brigar com as outras torcidas. Esse é o problema. O problema não é a paixão pelo futebol. O problema é você criar dentro da torcida organizada um grupo de baderneiros. Está escrito neste livro aqui. Neste livro aqui, falo de torcida, falo de os bastidores do futebol brasileiro. No final do livro, sobre as escolinhas de futebol, tudo isso aqui, modéstia à parte, de quem vivenciou tudo. Então, este livro é um livro que general Newton Cruz, que eu servi com ele, agora os meus livros agora quase todos são de biografias, e aqui tem a vida dele. E como pode ter a vida sua, pode ter a vida do nosso cameraman, para ele falar dos... Eu gostaria de falar mais um minutinho. Rui, por exemplo, eu não servi o Exército, você serviu o Exército. E nós estamos aqui há quase 1 hora dialogando, conversando. Eu não tenho nada contra a carreira militar. Eu tenho certeza que o Rui não tem nada contra quem sempre foi civil. Hoje em dia, as pessoas estão numa divisão. Ah, se eu sou isso, eu não posso ser aquilo. Independente do que você seja, tem uma frase se não me engano, de um filósofo positivista, que ele fala assim: eu não concordo com nenhuma palavra do que dizes, mas derramarei até a minha última gota de sangue para que tenha direito de dizê-las. Exatamente. As pessoas, gente, elas podem se respeitar sendo em campos diferentes. O que não pode é você ir para a agressão por você ser de um campo diferente. É o caso do futebol também, as torcidas. Cada um torce para o que quiser. E meu último livro, 32º livro, foi esse aqui que eu lancei agora mês passado. Eu venci, um livro de autoajuda, também muito bom. Mas eu deixarei para vocês, este aqui é do câmera. Você pegou ou não pegou lá? Peguei, eu tenho um livro já do nosso escritor, e esse aqui vai ficar com o nosso amigo Nilton, né? E por que vai ficar com ele? Porque ele tem o programa Rolando a Bola, ele faz parte do programa e é o presidente do Tribuna no Imprensa, e agora é o nosso cameraman aqui no Futebol Raiz, aqui é pé de ferro. Aqui é pé de ferro, sabe por quê, cara? Porque aqui é a verdade nua e crua. Nilton, é com você, Nilton Moura. Só que ele não é nosso cameraman.
ele é o diretor de produção. É, também. É outra, ele já está no outro estágio. Bem, em síntese, vai ficar exposto aí, vai ficar o nosso telefone, para onde liga, se quiser adquirir o livro, ou se quiser alguma palestra sobre o que nós falamos, sobre futebol, sobre autoajuda, nós vamos lá e fazemos de graça, ok? Porque faz parte. Eu cheguei aos 85 anos ainda em perfeitas condições, que nem minha mulher reclama, então é sinal que eu ainda tenho mais uns 10 ou 15 para chegar nos 100 anos, que uma vez uma cigana disse que eu ia chegar nos 100 anos. Assim não chegar, eu já fiz muito mais dos 85 do que muita gente faz em 200. Obrigado, continue, e nós voltaremos a aparecer sempre que chamado, porque é um prazer estar com vocês. Tive um programa de televisão na TV Capital, que você lembra muito bem da TV Capital, durante vários anos, e o que eu mais gostava era de ajudar as pessoas. Um abraço para vocês e Deus os conserve junto conosco. E um beijo, está sabendo quem é que está recebendo, está olhando a gente. Agradecer ao nosso convidado, muito obrigado pelas suas palavras, e eu falo, por onde você passar, faça o possível para que você traga sempre boas lembranças das pessoas. O Rui está aqui hoje porque ele passou numa estrada que eu segui, ainda dentro de leite, e hoje eu reconheço que muito do que eu fiz na minha vida foi por causa dessa estrada que ele trilhou primeiro. Aqui é Pé de Ferro, aqui é Futebol Raiz. Tchau.